Bom, a gente vai conversar hoje sobre o limite que Jair Bolsonaro cruzou, um limite perigoso que ele cruzou no último domingo, ao incentivar as manifestações e aglomerações públicas no meio de uma pandemia e ao participar de uma dessas aglomerações justamente em Brasília. Um limite perigoso, o limite da indecência ele já havia cruzado há muito tempo, desde sempre, ao defender tortura. Pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Ao relativizar até o estupro. Jamais estuprar você que você não merece. Dá, eu te dou outra. Dá, que eu te dou outra. Dá, que eu te dou outra. Ao tirar sarro de negros. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Tudo isso ele já havia feito. Já havia cruzado também o limite do autoritarismo ao defender que se fuzilasse os adversários, ao defender a ditadura. E foi tolerado pela elite brasileira e também por uma parte do povo brasileiro que votou nele, apesar disso tudo. Mas agora Bolsonaro cruzou um limite perigoso, não só para a saúde pública, mas também para a sobrevivência do governo dele. E é sobre isso que nós vamos conversar. Bem, o governo Bolsonaro é o governo do senso comum. É o governo, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Ou tá com pena do ladrão, leva para sua casa. Ou então, o que interessa é defender as famílias de bem. Famílias de bem, o que são as famílias de bem? Né? Tem tantas coisas que acontecem no interior das famílias e que às vezes são bastante complicadas, né? É preciso discutir tudo isso, mas as pessoas não discutem, assumem essas frases, né? Ou então, Deus criou o homem e a mulher e então não devemos admitir que existam gays na face da terra. Vamos fazer o Brasil para as minorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! O governo vive dessas frases, são frases que ele vai lançando ou que ele vai captando da rua e assumindo para o lado dele. E com isso ele consegue manter firme ao lado dele, apesar de todas as barbaridades, consegue manter firmes 25%, 30% dos brasileiros em defesa dele. Mas Bolsonaro agora cruzou a fronteira. Ele saiu do senso comum. Você já ouviu essa frase da sua mãe, da sua avó, do seu pai? Com saúde não se brinca, meu filho. Com saúde não se brinca, meu filho. Vamos dizer isso para o Bolsonaro? Com saúde não se brinca, meu filho. O Bolsonaro brincou com a saúde do brasileiro. E fez isso rindo, tirou fotos, sorrindo, deu a mão para as pessoas no meio da rua. E depois ainda foi para a televisão se regozijando, né, de que havia feito mesmo. Eu faço mesmo. É o estilo do Bolsonaro, né? Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável de mim, ninguém tem nada a ver com isso. Ao fazer isso, ele rompeu essa ligação que ele mantinha com o homem comum brasileiro. As pessoas dizem, é o homem médio brasileiro. Eu não acho, porque o homem médio brasileiro não é tão ruim assim como o Bolsonaro. Não pode ser. Mas ele rompeu essa ligação com certos setores. No domingo à noite, quando eu mostrava a fotografia de Bolsonaro na rua, ou comentava com as pessoas, gente que é até anti-PT, olha, o Bolsonaro foi para a aglomeração. As pessoas ficaram atônitas. Como assim? Não, as aglomerações, mas não foram suspensas as manifestações? Alguns, né? Menos ligados nas redes sociais ainda perguntavam, mas como ele pode ter ido? Então, ele rompeu a ligação dele com o senso comum ao colocar em risco a saúde do brasileiro. Então vai ficar marcado o governo que brinca com a saúde e os brasileiros morrendo. Isso tudo criou um clima de comoção na segunda-feira, depois que as fotos foram publicadas e circularam em larga escala. E aí vieram as reações. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou com todas as letras, eu me arrependo de ter votado em Bolsonaro. Você arrepende do seu voto? Me arrependo sim. Eu votei no Bolsonaro. Mas será que o senhor teria sido eleito sem essa vinculação? Eu não sei quem é pior, né? O Dória claramente foi um gesto de puro oportunismo político na reta final da eleição, o Bolsodória, e com isso ele ganhou a eleição que estava perdida para o Márcio França no estado de São Paulo. E o discurso mais enfático veio da Janaína Pascoal. Ela foi eleita deputada, mas antes disso ela ajudou a fazer o impeachment, assinou o impeachment da Dilma. Então ela foi uma das responsáveis pelo golpe de 2016.
e fez um discurso duríssimo, dizendo justamente isso que eu estou dizendo aqui. O Bolsonaro rompeu todos os limites, ele não tem mais condição de estar governando. Ele é um risco para a saúde pública no Brasil. Quando as autoridades têm o poder-dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso. Vai ser atribuído ao presidente da República, principalmente ao presidente da República, porque o que ele fez ontem é inadmissível, é injustificável, é indefensável, crime contra a saúde pública. Para completar, o professor Miguel Reale também tem as digitais dele no golpe de 2016, defendendo que haja uma junta médica para interditar o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ser interditado. Eu até escrevi sobre isso nas redes sociais, por razões psicossanitárias. Uma junta médica deveria reunir o Bolsonaro e ver se ele tem condições mentais de continuar à frente do país num momento tão grave, tão grave. Então, são sinais, além dos editoriais da Folha, do Estadão, do Globo, são sinais de que a elite brasileira, uma boa parte dela pelo menos, finalmente a ficha caiu para essa elite. O Bolsonaro não tem condições, ele coloca em risco a própria existência física das pessoas. Ele é um risco muito grande. Então se inicia um movimento para se isolar completamente o Bolsonaro. Não sabemos se isso chega até um impeachment. Aliás, eu diria que não há tempo para impeachment. É um processo longo e o Brasil vive um momento dramático. Paralelamente a isso, no Supremo Tribunal Federal aconteceu uma reunião convocada pelo Toffoli, o presidente do Supremo, com o Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Alcolumbre, e com o ministro da Saúde. Vejam só a gravidade. O presidente da República não participa da reunião, ele está isolado, ele está afastado, ele não tem condições, ele atrapalha. Ele não tem condições de participar desse tipo de articulação. Era uma reunião para tentar pensar em soluções, em saídas, em alternativas emergenciais diante da crise sanitária, da crise de saúde que o Brasil vai viver nas próximas semanas, como já havíamos dito aqui nos vídeos anteriores, né? O Brasil estava muito tranquilo, mas a Itália foi em 1 ou 2 semanas que tudo explodiu, na Itália. Então tudo isso aconteceu nessa segunda-feira, os mercados despencaram de novo, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a queda foi a pior de novo, não é à toa, é porque nós estamos sem comandante. Lembram do navio lá da Itália? Virou até piada, mas foi uma tragédia. O comandante, no momento em que o navio estava adernando, o comandante foi embora. E aí houve a gravação, vá da bordo, cazzo! Ou seja, volte para bordo, comande o navio. Nesse caso, eu acho que é melhor a gente não pedir para o Bolsonaro comandar o navio. Então, é um momento muito perigoso. O Paulo Guedes ainda foi para uma entrevista coletiva ontem, tentando trazer algum alívio para a crise econômica, né? Algumas medidas até na direção correta, de alívio, de colocar dinheiro na mão da população para que possa consumir. Ou seja, momento de emergência. Paulo Guedes rasgou o programa liberal ontem. O Estado vai intervir. Tudo que ficaram falando para a gente nos últimos anos, desde o Temer, tem que diminuir o Estado, o problema do Brasil é o Estado, coisa nenhuma. No momento de crise é que a gente percebe. Sem Estado é o caos completo, ainda mais no Brasil. Sem Estado é o caos completo. É do Estado que podem vir as soluções, tanto na área econômica como na área de saúde pública. Então nós vamos rasgar a Bíblia liberal, portanto o programa que elegeu o Bolsonaro já foi rasgado, acabou. E na área de saúde nós temos um presidente que não só não coordena a reação, como relativiza a doença e como ajuda a propagar a doença. Bom, o que nós brasileiros devemos fazer diante disso? A cereja do bolo, quem colocou foi um haitiano na porta do palácio, vocês já devem ter visto esse vídeo. Ele foi para frente do Bolsonaro e com sotaque, mas um português muito bem pronunciado, disse o seguinte: você não é mais o presidente. Acabou para você, Bolsonaro. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Você não é, você está espalhando doença entre os brasileiros. O Bolsonaro ficou atônito, disse que não estava entendendo, mas acho que ele estava entendendo. Você está entendendo bem, você está entendendo, estou falando brasileiro. E se ele não entendeu, precisamos repetir. Bolsonaro, você não é mais presidente, você não tem condições de ficar mais aí nessa cadeira. Acabou para você, Bolsonaro. Acabou. Acabou. Para mim, esse vídeo do haitiano foi um pouco o que a Marta fez uma vez numa campanha aqui em São Paulo para o Maluf. Cala a boca, Maluf. Cala a boca, Maluf. A senhora fica quietinha e para de dar palpite. Cala a boca, Maluf.
Cala a boca, você! por favor. Nós temos que, assistindo esse vídeo, usar como exemplo. É uma espécie de retroescavadeira que o haitiano fez, foi mover a retroescavadeira agora contra o presidente. Estou falando metaforicamente, hein? Não estou propondo que ninguém ponha a retroescavadeira na Praça dos Três Poderes, até porque não ia dar certo. Metaforicamente, é a hora da retroescavadeira. Mover a retroescavadeira contra essa gente. Então, esse tipo de reação acabou. Nós vamos enfrentar. O enfrentamento é moral, antes de ser um enfrentamento físico. O risco é que o Bolsonaro, provavelmente, o Bolsonaro não é o Jânio e não é o Collor. Jânio e Collor tentaram saídas malucas, não deu certo, pegaram o boné e foram embora. O Bolsonaro vai tentar algo ainda mais amalucado nos próximos dias. Muita gente especulando que ele pode ter feito tudo isso para forçar uma reação, do outro lado, e para então, finalmente, poder decretar o estado de defesa, que está na Constituição, né? Mas é para momentos realmente graves. O estado de defesa poderia ser decretado e aí dar a Bolsonaro plenos poderes, finalmente, o que ele deseja, que é fechar Congresso, fechar o Supremo. Então, a hora de enfrentá-lo é agora. Enfrentando ou não enfrentando, ele vai chegar até esse ponto. Então, nós temos que mover a retroescavadeira e parar o Bolsonaro. O haitiano fez isso ontem em Brasília. Nós temos que fazer isso no Brasil. Falando aqui, isolando o Bolsonaro como fizeram as autoridades em Brasília, enfrentando esse governo de loucura. Uma loucura que tem método. E o que nos preocupa, aqui no estado de São Paulo, de onde eu falo agora, vários presídios em rebelião de segunda para terça-feira desta semana. Os presidiários rebelados por medo do coronavírus. Aparentemente, houve facilitação nas rebeliões. Aparentemente. Será que os milicianos, gente ligada à área de segurança, está querendo o caos para justificar uma intervenção? Alguma desculpa eles vão encontrar. Ou era o motim no Ceará, ou serão as rebeliões. Nós temos que mover definitivamente a retroescavadeira contra Jair Bolsonaro. Acabou, Bolsonaro? Acabou. Você não é presidente mais. 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 Gostou desse vídeo? Então, por favor, inscreva-se no canal da TV Afiada no YouTube e seja avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Vamos levar a TV Afiada para 1 milhão de inscritos. Obrigado.